Boa noite. Estamos começando mais um Quarta Rosa, aqui na Lagoa FM 87,9. Agora você pode acessar também acessando a internet lagoatv.net. Então, toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos nosso encontro aqui, sempre com uma mulher especial. E hoje nós temos como nossa convidada a psicóloga Maria Cristina Elias, que vai falar para nós sobre a profissão dela, mais especificamente, sim, como as formas de terapia, assuntos relacionados, então, com a psicologia. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda ao nosso Quarta Rosa. Boa noite, desde já agradeço o convite, que é um grande privilégio estar aqui contigo, né, podendo contribuir um pouco. Obrigada, é um prazer nosso tê-la aqui conosco. Eu gostaria de iniciar conversando contigo, Cristina. A psicologia ela tem várias linhas, né, que as psicólogas seguem. Gostaria de saber contigo qual é a linha principal, ou se tem uma linha específica que você costuma usar na clínica que você exerce no teu consultório. Bom, a minha formação é na linha psicanalítica, né? Eu venho de uma formação psicanalítica, essencialmente psicanalítica. Eu me formei na UPF e a UPF trabalha com essa linha. Mas, à medida que tu vai trabalhando e adquirindo conhecimento e dentro da tua prática, do teu exercício diário, a gente vai encontrando novas necessidades, né? Até porque o nosso dia a dia ele está mais rápido, as coisas estão pedindo que se trate com mais rapidez, né, de muitas coisas no nosso dia a dia. Então, eu busquei uma outra formação, que é na linha de cognitivo-comportamental, né? A linha cognitivo-comportamental, ela tem uma abordagem psicanalítica, ela tem um enfoque, ela surgiu, não digo que ela surgiu exatamente da psicanálise, mas ela se baseia, ela se monta, né? Ela não foge. O que trabalha a linha cognitivo-comportamental de diferente da psicanálise? O enfoque psicanalítico, ele está muito mais dentro das questões do inconsciente, né? Porque, para vocês poderem entender um pouquinho o que significa isso, o inconsciente são atitudes e ações do nosso dia a dia, né, que a gente tem no dia a dia, e que muitas vezes, qualquer coisa que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a gente não para pensar exatamente aquilo que eu estou fazendo. Tem coisas que a gente age no automático, que a gente até brinca muitas vezes, agir no automático. Né? São coisas que estão muito a nível inconsciente, né? Que a gente não pensa, não traz à consciência exatamente determinadas atitudes. Até coisas que teve como educação, como experiência. Exatamente, as coisas da vida, das experiências, da história de cada um, né? E a cognitivo-comportamental, ela aborda muito os pensamentos das pessoas, assim, ó, o pensamento que eu tenho em detrimento daquilo, né? O pensamento que eu tenho sobre mim, o pensamento que eu acho que as pessoas têm sobre mim. Então, isso tudo gera uma série de conflitos internos que muitas vezes a gente não sabe muito como lidar com isso. Né? E os pensamentos eles vão formando coisas a nível psíquico que podem surgir vários outros transtornos, várias situações problemáticas que a gente não se dá conta, né? Que vão se somando através dos pensamentos. E a psicologia cognitivo-comportamental, ela trabalha justamente o pensamento que gera determinado comportamento, e, enfim, né? E trabalha basicamente nessa abordagem. Hoje as pessoas elas procuram mais do que há um tempo atrás a psicoterapia, a terapia, ou é indicação médica que leva mais as pessoas no consultório? Olha, Márcia, eu estou formada há 17 anos. Então, eu vejo que a cada tempo a gente está conseguindo trazer, tirar o preconceito que existe em relação à psicoterapia. Porque a gente ainda ouve falar, mas de forma muito menor, porque as pessoas estão buscando mais o conhecimento, estão entendendo melhor o que significa isso, mas muitas vezes a gente, psicoterapia é para louco, né? Se tinha essa
essa ideia, é esse estigma, assim, Esse de que, estigma. na verdade, isso Psicólogo e psiquiatra. Não, na verdade, todos nós precisamos de ajuda, né? Todos nós. Pelo menos em algum momento Em da algum vida. momento da vida. E, às vezes, o que que acontece com um profissional da psicologia? Ele está preparado, né, de forma técnica para trabalhar com isso. Né? Não significa que ele seja a pessoa A solução. perfeita, a solução dos problemas, né? Mas a pessoa que está preparada para te ajudar, para te fazer pensar, para clarear junto contigo determinadas coisas que tu não está conseguindo naquele Resolver. momento. Por que assusta tanto, às vezes, a gente procurar um tratamento? Será que é o medo do enfrentamento de algumas verdades? Eu costumo dizer que fazer terapia é você abrir as gavetinhas todas que a gente tem internamente. Muito né? bom, é verdade, né? E eu costumo brincar e colocar com os meus pacientes que é como se a gente fosse uma casa, né? E alguns cômodos dessa casa estão escuros. A gente não consegue enxergar o que tem lá dentro. Né? E a psicoterapia, ela te proporciona isso. Tu clarear as coisas que não estão claras na tua vida, que tu não consegue entender, né? Por que tu faz aquilo, por que determinadas coisas tu escolhe daquele modo. Por mais que às vezes, muitas vezes, a gente permaneça, né, fazendo de determinada forma, mas tu vai ter aquele entendimento e tu vai ter a possibilidade de escolher de uma forma mais livre, mais clara. Né? Tu não fica dentro de um sofrimento absoluto. Porque o que causa o sofrimento mesmo, em todos nós, é justamente a gente não saber por que aquilo é daquele jeito, por que está acontecendo assim, por que eu faço sempre desse jeito. E isso causa muito sofrimento. Às vezes a gente não enxerga também a possibilidade de agir de outra forma. Tu sofre, age daquele jeito, mas não consegue visualizar. Daqui a pouco que tem outra forma. Então a terapia, de repente, ajudaria também essa visualização. E é uma construção, na verdade, né? A psicoterapia, ela te proporciona uma construção de ti mesmo, né? Onde tu vai conseguir entender o que é principal tu entender na vida, que são as tuas coisas, né? Por que tu tá funcionando daquele jeito? Porque se a gente não conseguir sim compreender um pouco, que seja, fica difícil da gente se compreender dentro de uma relação, dentro da relação com o filho, dentro da família, dentro da relação com o marido, né? Fica mais difícil ainda. Sim. Porque são coisas difíceis. Relacionamento, né? Já não é fácil por si só, né? O tempo de duração de uma terapia vai depender do paciente, obviamente, da problemática que ele traz. Mas eu posso fazer uma terapia, resolver um problema que me levou até a terapia e fazer uma terapia de tempos em tempos, isso é possível? Dentro da cognitiva, sim. Tu trata cognitiva, sim. O problema que está emergente. Na hora. A cognitiva, ela te proporciona isso. Né? É óbvio que não existe o tempo determinado que eu posso chamar, mas a gente pode fazer um ajuste, combinar, fazer um contrato de um determinado tempo. E depois que no fim desse contrato, a gente pode rever, né, a necessidade da continuidade ou se a pessoa quer esperar um pouco. Né? Recebe alta. Mas não tem essa coisa de alta, uma coisa que ficou assim meio no passado, meio incompreensível, até porque alta, a gente nunca tem alta da vida, né? A gente continua vivendo. É verdade. Então, acho que vai de acordo com a necessidade de cada um, e aí tu vai aprendendo a poder reconhecer isso também. À medida que tu faz psicoterapia, que tu te trata, que tu faz terapia, tu aprende a reconhecer esse momento, que tu está precisando de ajuda novamente. Isso dentro da cognitiva. Já a psicanálise ortodoxa, ela é muito mais longa, né? Porque ela vai trabalhar coisas muito mais fundas. Então, obviamente, ela precisa ser mais longa, porque ela vai trabalhar e aí fica muito a critério da pessoa e percebendo a sua própria necessidade. Hoje, nós temos uma situação, não sei se hoje, mas o adolescente ele tem episódios assim de euforia, de tristeza. Eu estava escutando um psicólogo esses dias falar, mas era uma questão da drogadição, né, também. Da questão de suicídio. E aí me chamou a atenção a dificuldade que nós, leigos, por exemplo, temos
o que é um distúrbio? Como é que se chama atenção, por exemplo, para um adolescente que eu sei que é um comportamento normal ou se ele está doente? O que me chama atenção para eu saber que a pessoa está com um distúrbio psicológico? Dentro desse quadro que tu acabou de falar, né, de muita tristeza, muita euforia, eu acredito que quando há coisas assim que nos apontam para muito extremo, tem que se chamar atenção. Tudo que é extremo, eu acho que a gente já está sinalizando alguma coisa. Que não está bem. Que não está bem. Então, assim, exatamente o que a gente tem que estar atento, porque o adolescente, ele dá sinais. Ele sempre dá sinais. O adolescente, ou ele se encerra, não quer falar contigo, ou ele te sinaliza sutilmente que tu pode entrar, que ele está querendo tu por perto, e às vezes tu nem percebe. Então, o adolescente, ele está sempre sinalizando coisas. É muito da gente estar com a atenção voltada no adolescente. Assim como na criança também, né? Hoje, se a mãe tem um problema com a criança em casa, essa terapia se faz em conjunto com os pais? Ou não isolado com a criança não vai saber algumas informações, por exemplo, para tratar. Tanto da criança como o adolescente, como eles têm essa dependência com os pais nas suas vidas, é automático, acredito, porque eu trabalho dessa forma, eu acredito que é automático que o profissional envolve os pais. Não tem como tu deixar de fora. Eu não consigo trabalhar assim, né? Deixando de fora. Criança é indiscutível. E adolescente, muitas vezes os adolescentes têm um pouco de resistência em trazer os pais, mas é uma coisa de contrato já desde o início com o terapeuta, e não tem como a gente não trabalhar junto com os pais em muitas situações. E então o distúrbio, a doença mental, como é que a gente identifica essa doença mental? Justamente, né? Eu acho assim, que tu identifica quando há uma doença, um componente patológico mesmo dentro do funcionamento, tu identifica pelo comportamento exagerado em algum âmbito. Sempre vai haver algum exagero. Ou muito diferente daquilo que vinha... Muito diferente do convencional, daquilo que tu está habituado, daquilo que tu está percebendo no teu filho, né? Ele vai apontar que tem alguma coisa exagerada ali. Né? Ou um componente de muita tristeza, de isolamento, de não querer que chegue perto por um tempo já, né? Que tu tá... Se é um dia que o adolescente faz isso, daqui a pouquinho está passando para 2 dias, para 3 dias. Isso já é um indicativo de que alguma coisa está acontecendo. É um sinal de que, de repente, procurar ajuda. Né? É um pedido de ajuda do adolescente, é um pedido de socorro do adolescente. Então, realmente, a gente tem que estar atento para esses sinais. O consumo de drogas, a gente tem visto assim, que aumentou muito, né? Tu acha que esse consumo aumentou a questão das psicoses? Eu acho que os adolescentes não têm noção, né, do efeito que a própria maconha faz em relação a um caso de esquizofrenia. Exatamente. Eu costumo sempre dizer que a droga... Eu vou correr o risco de dizer isso aqui no programa. A droga, né, o maior prejuízo que a droga possa causar, além de outros que a gente sabe que são terríveis... O maior prejuízo é a doença mental. E que é pouco divulgado. Pois é. Porque é verdade. É uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente não costuma ouvir isso. Né? A maconha, ela pode te trazer um prejuízo irreversível. Irreversível. Eu conheço pessoas que acabaram esquizofrenizando em função da maconha. E bem como você falou, isso aí a gente não escuta muito. E o que é uma esquizofrenia? É uma doença mental. É uma doença mental que não tem cura, que é irreversível. Tu vai depender de medicamento. Isso, não é problema, mas é evitável, né? É claro que tem que ter um fator desencadeante para que isso aconteça. Tem que ter alguma coisa que ocorra para que desencadeie. Mas a maconha é um fator desencadeante. A maconha, por si só. Droga, não estou falando da maconha, mas na verdade a droga é um fator desencadeante. Tu não sabe o que tem lá, o que pode, que bombinha que pode acionar lá dentro, né?
E as pessoas, e os adolescentes querem correr esse risco, né? Eles correm esse risco, eles preferem correr esse risco. Muitas vezes eu acho que sim, sem noção, né? Sem noção, sem ter esse entendimento, e às vezes tendo esse entendimento, porque a divulgação é muito grande, eu acho, nessas áreas. Eu não trabalho com isso, não é o meu trabalho, mas eu acho que há um trabalho bem feito em relação a isso, mas a gente vê que a incidência é cada vez maior e, infelizmente, né? É bem complicado. E como você falou, eu acho que a divulgação assim, dos malefícios, sim, mas da doença mental em si, que é uma consequência drástica e grave, como você falou, irreversível, eu acho que isso não tem muita discussão, muita informação. Que talvez se tivesse, os pais também se alertariam, né, de uma forma mais incisiva, talvez, né? Uma coisa que também nos chama atenção, assim, qual é a diferença de tristeza para depressão? Hoje as pessoas, acho que é o mal do século, né, a depressão, mas as pessoas estão meio confundindo essa questão, né? Fala um pouquinho para nós, assim, o que é uma tristeza, o que é uma depressão? Assim, dentro da minha área da psicologia, né, o que eu posso te dizer? A gente trabalha, eu trabalho dentro do meu consultório e a gente trabalha assim, tu faz avaliação com o paciente. Quando tu percebe alguma coisa que se monta, que pode estar montando uma depressão, né, leve ou grave, a gente encaminha para um psiquiatra, né? Mas a tua pergunta, assim, respondendo especificamente, quando que tu percebe isso, quando a pessoa teve uma situação que desencadeou esse processo de tristeza, ela precisa de um tempo, né, para elaborar, para poder fazer o luto de alguma coisa que entristeceu, e esse tempo excede, o sofrimento excede, há um sofrimento muito maior do que haveria de ter. Então, a gente começa a perceber isso e a gente encaminha para um profissional que possa atender a parte química, né? Que aí vai necessitar que o paciente entre com um tratamento medicamentoso. Então tá. Nós vamos chamar um bloquinho de apoio e voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco do Quarta Rosa.